Eleições 2018, o número de idosos que prometem ir às urnas aumenta na região. Mesmo não sendo mais obrigados a votar, eles não abrem mão de participar deste momento democrático e exercer a cidadania. Oportunidade para ouvir propostas. Candidatos que disputam o governo do estado de São Paulo participam de debate realizado pela Band. Dia D de vacinação contra a pólio e o sarampo. Campanha ganha mobilização neste fim de semana. Imunização de crianças menores de 5 anos é considerada baixa em várias cidades da região. Arte e sofisticação com sucata. A criatividade de um grupo de artistas de Taubaté não tem limites para transformar materiais retirados do ferro velho em peças de decoração. E o resultado impressiona. Receitas de dar água na boca no Festival do Camarão em Ilhabela. Em Taubaté, festival de blues e jazz de graça e muito rock and roll com retorno aos palcos da Baiana Pitch. Essas são algumas das dicas para o seu fim de semana da nossa agenda cultural. É sexta-feira, 17 de agosto. Fique com a gente. O Band Cidade segunda edição começa agora. Boa noite para você. A gente começa o Band Cidade de hoje falando de eleições. Os candidatos já estão em campanha em busca de votos. E para cumprir com o papel de cidadão e contribuir com o futuro do Brasil, muito eleitor que nem precisa ir às urnas faz questão de exercer este direito. São os idosos. O número de idosos que vão às urnas nestas eleições cresceu. Comparado com 2014, os eleitores com mais de 70 anos, quando o voto já não é mais obrigatório e que devem votar neste ano em Taubaté, representam um aumento de mais de 20% no eleitorado da cidade. Em São José dos Campos, o acréscimo é ainda maior e chega aos 30%. Com a experiência de muitas eleições na vida, os idosos sabem que a participação do cidadão nesse processo é fundamental para a construção de um país diferente. Este é o Lar São Francisco de Idosos em Taubaté. E por aqui, muita gente pretende ir às urnas em outubro. Eu voto de uma forma consciente, não como obrigação, porque eu não sou mais obrigado, mas como direito. Eu tenho o direito de eleger alguém e que seja, pelo menos, coerente com o meu modo de pensar. Vale lembrar que no Brasil, de acordo com a Constituição, o voto é facultativo para analfabetos, eleitores com 16 ou 17 anos e 70 anos ou mais. Pois é, neste caso, os deveres são diferentes para algumas pessoas, já os direitos são iguais para todos. Com isso em mente, muitos idosos não abrem mão do voto. Na região, o número de eleitores com mais de 70 anos cresceu em algumas cidades. Em Taubaté, são 21.271, um aumento de cerca de 20% na comparação com 2014, quando eram 17.457. Já em São José dos Campos, o acréscimo foi ainda maior, de quase 30%. Atualmente, são 38.230. Nas últimas eleições, há 4 anos, eram 29.699. O aumento da expectativa de vida do brasileiro deve ser o fator determinante para esse aumento. Segundo dados do IBGE e os últimos de 2016, a expectativa de vida do brasileiro está em torno de 75 anos e 8 meses. Com a experiência dos idosos, eles são mais conscientes de que participar da política é um ato de cidadania e extremamente necessário para que a gente construa um país melhor. Então, acredito que, por esse motivo, muitos deles façam questão de votar, mesmo não sendo mais obrigados. O seu Sebastião é um exemplo. Ele tem 74 anos, mas não pretende abrir mão do direito ao voto. Agora chegou então a hora de relembrar como é a utilização da urna eletrônica. A primeira coisa a se fazer ao chegar à sessão eleitoral é apresentar o título de eleitor ou então um documento original com foto. Depois chega a hora de realmente usar a urna eletrônica. A ordem de votação é a seguinte: primeiro deputado federal, depois deputado estadual, senadores, governador e, por fim, presidente da República. Como o voto é secreto, aqui o seu Sebastião está usando só números fictícios. Depois de cada número digitado, é preciso apertar a tecla verde para confirmação. E no final disso tudo, a própria urna
mostra na tela uma mensagem indicando que a votação foi concluída com sucesso. Eu acho que é uma obrigação de todo brasileiro votar. Uma vez que ele tem essa obrigação, que ele é cidadão e tem o título, eu acho que ele deve expor isso. É necessário que todo brasileiro vote. Eu acho que eles têm muito ainda a contribuir, né? Mesmo que já tenham feito muita coisa pelo país, mas continua sendo muito importante a participação deles. E a segurança pública, um dos temas que mais preocupa a população, foi um dos assuntos discutidos pelos 7 candidatos ao Palácio dos Bandeirantes, que participaram do debate da Band ontem à noite. Com relação à segurança, eu acho que 3 pontos são fundamentais. Primeiro é tecnologia, inteligência, a gente prestar muita atenção nisso, né? Câmeras, a questão do Detecta, aquilo que a gente já inovou em São Paulo e que fez da Polícia de São Paulo ter os melhores índices do Brasil. Mas São Paulo não pode se comparar só ao Brasil, tem que se comparar com todo mundo. Depois, valorizar o policial. Nós temos também a possibilidade, a necessidade de renovar esse ciclo com uma nova postura, renovar esse ciclo com novas propostas. Eu acredito que a segurança pública é fundamental para o Estado de São Paulo. E na minha gestão, os policiais não serão esquecidos. A Polícia Civil, ela está sem equipamento, ela está sem atenção, está com falta de gente, delegacias abandonadas e não investiga, porque não tem uma estrutura adequada. Eu vou reestruturar a Polícia Civil. Eu quero a Polícia Civil investigando, quero a Polícia Militar nas ruas. Os bairros sendo bem cuidados, as cidades sendo bem iluminadas, espaços urbanizados, ocupação efetiva com cultura, lazer, educação desses espaços públicos e um processo de envolvimento da comunidade nos grandes debates em torno da segurança pública. Porque se não for assim, a comunidade fica refém da criminalidade. Valorização dos policiais, da Polícia Militar e da Polícia Civil e gradualmente, sem romper a política fiscal, melhorar as condições salariais dos policiais. 2, colocar o padrão poupa-tempo nas delegacias de polícia da Polícia Civil em todo o estado de São Paulo. 3, ampliar os BAEPs, o Batalhão Especial da Polícia Militar. Hoje são 5, 1 na capital, 4 no interior. Vamos levar, Fábio, para 22. O roubo de celular, o assalto ao jovem que está voltando da escola, do trabalho, é uma insegurança total. As mulheres respeitadas nas delegacias, inapropriadas, portanto, é preciso modernizar as delegacias, investir em tecnologia, investir no efetivo e na remuneração dos policiais. Nós vamos contratar imediatamente pelo menos 10 mil policiais civis, porque crime se resolve com ciência, se resolve com tecnologia. E, efetivamente, aqui em São Paulo, hoje nós temos todas as delegacias não funcionando à noite. E as delegacias das mulheres também serão recompostas. E mais um caso de violência em Guaratinguetá. Um jovem foi morto a tiros nesta manhã no Jardim Pedregulho. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi baleada com pelo menos 12 tiros no momento em que chegava numa funilaria. Já a Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, disse que ainda vai elaborar o boletim e não quis passar detalhes. O autor dos disparos chegou em uma moto acompanhado de um comparsa. A dupla conseguiu fugir. A vítima já tinha passagens por tráfico e por tentativa de homicídio. O caso será investigado pela Polícia Civil. O motorista que atropelou 3 pessoas no fim de semana passado em Campos do Jordão foi identificado hoje pela polícia. Ele é morador da cidade e foi reconhecido graças às imagens de um circuito de câmeras de segurança. Entre as vítimas, uma jovem de 22 anos que não resistiu aos ferimentos e morreu. No dia do acidente, o suspeito fugiu sem prestar socorro. Ele foi ouvido pela polícia e foi liberado. Depois do intervalo, o governo do estado determina que o Parque Estadual da Serra do Mar, em Caraguatatuba, continue aberto para visitação, mesmo após casos de macacos com febre amarela que foram encontrados mortos na unidade. E ainda, prefeituras da região reforçam campanhas de vacinação contra pólio e o sarampo. Hora certa para você, 6 horas e 59 minutinhos. O Band Cidade está de volta em instantes.